Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queremos então iniciar essa nossa reflexão bíblica, mais uma vez aprofundando na palavra de Deus, através dos profetas que nos revelam, nos anunciam a vontade de Deus. Assim, hoje queremos refletir sobre o profeta Zacarias, que nós iremos aprofundar um pouco sobre esta figura tão importante e até mesmo enigmática da caminhada de nossa fé. Ouçamos com atenção a palavra deste homem que nos revela a vontade de Deus, que nos expressa o amor de Deus por nós. Peçamos a força do Santo Espírito de Deus para que, iluminando a nossa mente e o nosso coração, possamos compreender o que esta palavra nos diz. Assim seja. Amém. Ouçamos com atenção. Vem, Espírito Santo, vem nos Leitura: Zacarias, capítulo 1, versículos de 1 a 6. No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: O Senhor ficou extremamente irritado contra os vossos antepassados. Dirás então a eles: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai para mim, que eu voltarei a vós. Diz o Senhor dos Exércitos: Não façais como os antepassados. Os antigos profetas chamavam-lhes a atenção. Voltai atrás de vossos caminhos injustos, de vossas más ações. Mas eles não ouviram, nem me deram atenção. Oráculo do Senhor. Vossos antepassados, que é feito deles? Os profetas vivem para sempre? Mas a minha palavra e as ordens que dei aos profetas, meus servos, acaso não atingiram vossos pais? Pois eles se converteram e passaram a dizer assim: O Senhor dos Exércitos nos fez tudo o que tinha pensado, exatamente de acordo com o nosso comportamento e nossas injustiças. Palavra do Senhor. Temos assim, então, mais um profeta a nos revelar a vontade de Deus. Mesmo que com palavras um tanto duras, fortes, o profeta quer sempre nos revelar a vontade de Deus. Zacarias, então, este é o nome do profeta que nós temos hoje. O seu nome significa Javé se lembra. Javé jamais se esquece do seu povo. Javé tem sempre no seu coração o seu povo. O profeta, então, Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ambos são citados no livro de Esdras, lá no capítulo 5, versículo 1, e também no capítulo 6, versículo 14. São considerados, Zacarias e Esdras, os grandes incentivadores da reconstrução do Templo de Jerusalém. O profeta Zacarias, ele vai iniciar a sua atividade poucos meses depois da primeira passagem de Ageu. Nessa época, a sua atividade, então, acontece por volta do ano de 520 a.C. 520 a.C. Então, 5 séculos antes da vinda de Jesus. Nessa época, Dário I, rei da Pérsia,
preocupou-se em reorganizar o império em províncias. A Palestina, junto com a Síria, formaram então uma quinta província. E o livro, como nós podemos ver, de Zacarias, ele inicia com um grande convite à conversão. Lembrando que os profetas, desde o passado, eles já estavam impelindo o povo a voltar-se para o Senhor. Convertei-vos, né? Pois pode vir o castigo do Senhor. O castigo que nós podemos traduzir da seguinte forma: aqueles que se afastam do caminho do Senhor, nós sabemos qual caminho será trilhado por eles. Aqueles que perseveram no caminho do Senhor, então nós sabemos qual é o seu destino, a consequência de trilhar o caminho do Senhor. Assim nós podemos dizer também que o livro de Zacarias, ele poderíamos ver que ele está 2 em 1. Temos o primeiro Zacarias e o segundo Zacarias. É o que alguns estudiosos, né, eles conseguiram perceber. É bem provável que o livro de Zacarias, então, se encontra hoje na fusão de 2 profetas diferentes. São 2 profetas diferentes. Que o primeiro Zacarias está dividido, o livro todo de Zacarias, né, vamos dizer, todo o contexto, são 14 capítulos, do 1 ao 8, poderíamos dizer o primeiro Zacarias, e de 9 a 14, o segundo Zacarias. Com mensagens que eu diria não antagônicas, mas complementares, porque a cada momento Deus revela uma situação, né? O profeta, ele anuncia e denuncia. E as diferenças que nós podemos ver, por exemplo, assim, de uma maneira muito simples, muito direta e objetiva. Então, o primeiro Zacarias, no seu contexto, ele, por exemplo, ele tem uma preocupação muito grande com o templo, a restauração do templo. Já a partir do versículo 9, tem um desinteresse pelo templo. E aí nós vamos perceber qual vai ser o interesse, né? Então, se não tem mais interesse pelo templo, que terão outros interesses. No primeiro Zacarias, a importância da atividade humana. É muito importante essa ética humana. Então, como que nós estamos lidando com a vida a partir da nossa fé. E já no segundo Zacarias, a atividade divina. Então, são complementares, né? A preocupação com o templo, ela é no momento que pode acontecer isso ou aquilo. Um desinteresse, que talvez aqui já não é tão forte mais a situação do templo. Depois, a preocupação com a atividade humana, ela é primária, né? Parece que o primeiro Zacarias tem uma preocupação mais primária. E o segundo já vai para um segundo momento. Olha para vocês, para nós compreendermos melhor. No primeiro Zacarias, a profecia é importante, dizer da profecia. Já no segundo, vai ter um desinteresse, mas a profecia já vai desaparecendo. O que já deveria ser dito, já foi dito. Então agora é o momento dos oráculos, né? Depois nós vamos ver isso. Ele fala através de oráculos, o que Deus está dizendo como uma prece para o povo. O primeiro Zacarias, ele é baseado em visões. Então nós temos 8 visões. Depois eu posso citá-las aqui também. Estou com a Bíblia aqui do lado. A gente pode citar essas 8 visões. E o segundo Zacarias, como eu já até falei, ele é baseado em oráculos, em alguns oráculos. No primeiro Zacarias, nós temos, então, de 1 a 8, muitos dados biográficos, a biografia, a situação do momento. O segundo Zacarias, já não temos tantos dados biográficos. E, para finalizar, o estilo do primeiro Zacarias é um estilo profético. Sabemos que dentro da Sagrada Escritura temos vários estilos de linguagem. Então, tem uma linguagem mais profética, de 1 a 8. Já no segundo Zacarias, é um estilo mais apocalíptico, né? Então, apocalíptico, falando através dos oráculos, as revelações da parte de Deus. Que não é para um tempo futuro, né? Como nós já sabemos que o Apocalipse é uma reflexão para o tempo presente. Porém, numa linguagem cheia de mensagens que estão, vamos dizer, obscurecidas, estão entre linhas, para que o opressor não entenda a verdadeira mensagem. Então, são 2 temas importantes, né? Zacarias se preocupa com o templo de Jerusalém e a sua restauração, principalmente o primeiro Zacarias. O templo é o lugar de encontro com Deus. E nesse momento,
ele não está sendo esse lugar de encontro com Deus. E também, no segundo momento, no momento apocalíptico, ele preocupa também com o final dos tempos. E sua linguagem, então, nesse ponto já pertence ao campo apocalíptico, falando de uma realidade presente que pode iluminar a futura. Zacarias prega a conversão. Ele insiste para que exista ética, que as pessoas têm que ter entre os seus relacionamentos uma ética. Isso é muito discutido hoje, né? O que é ter ética? O que é ser uma pessoa que tem ética? Então, que tenha valores, que saiba respeitar os valores. O ethos, né, vem também da questão da morada do ser. O ético, ser uma pessoa ética. E não deixa de denunciar a religião separada da prática política. Então ele denuncia a religião juntamente com a prática política. Até porque religião, os líderes religiosos estavam muito atrelados aos líderes políticos. Nós sabemos pela história que em todos os momentos que isso aconteceu, foi trágico para a história. Então, unir essas duas perspectivas, unir no sentido do líder religioso se tornar um líder político, ou líder político ter uma linguagem religiosa. Isso pode distorcer muito, tanto um como o outro. Então, a liderança religiosa ela tem que ensinar a boa participação na política, a boa consciência, o bom discernimento, os critérios. Mas o líder político ele não pode misturar o seu serviço político com discursos religiosos. Primeiro que são muitos grupos religiosos, a gente não tem vários grupos religiosos e ele não pode governar somente para um grupo. O líder político ele tem que governar para todos. Então ele não pode se fechar. E quando ele se fecha num discurso político que é a fé que ele professa, isso traz muitos danos. Então, olhando o livro de Zacarias, nós temos as 8 visões, né? Então ele começa lá com a primeira visão, que vai falar de uma maneira geral sobre a reconstrução da cidade. A verdadeira paz é a primeira visão em Zacarias, que está lá, né? Está lá nos versículos, está no capítulo 1, de 1 a 17, então nós temos esta primeira visão. A segunda visão já está lá no capítulo 2, 1 a 4. Em síntese é, Deus vence os impérios. Depois nós vamos ter a terceira visão, que está no capítulo 2, de 5 a 17. Só Javé protege. Só Javé protege. Depois nós vamos ter uma quarta visão. A quarta visão está no capítulo 3, de 1 a 10. E aqui ele já está se dirigindo mais aos chefes da cidade. Se no conjunto das primeiras visões ele falava da reconstrução da cidade, ele vai falar agora aos chefes da cidade. E a quarta visão, que é do capítulo 4, de 1 a 10, ele vem falar sobre o chefe religioso. Que visão que ele nos apresenta do chefe religioso. A quinta visão é do capítulo 4, de 1 a 10, ele vem falar sobre a visão do chefe político. Penso que é muito interessante. Estamos aí no próximo domingo com as nossas eleições. E eu penso até que a gente poderia ler rapidamente aqui esse trecho dessa quinta visão sobre o chefe político, né? O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertando alguém do sono. Ele perguntou: o que você está vendo? Então, Zacarias responde, né? Vejo um candelabro todo de ouro, tendo uma ponta, um reservatório de azeite e 7 lâmpadas nos 7 bicos que há na extremidade. E junto dele vejo também 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que significam essas coisas? Meu senhor, o anjo que falava comigo respondeu: você não sabe o que significam essas coisas? Respondi, Zacarias respondendo: não, meu senhor. Então ele me explicou: as 7 lâmpadas são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei: o que significam as 2 oliveiras, à direita e outra à esquerda do candelabro? E tornei a perguntar: o que significam os 2 ramos de oliveira que vertem azeite duradouro por 2 bicos de ouro? E aí ele, mais uma vez: você não sabe? Ele respondeu: não. Então ele explicou:
São os 2 homens ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Esta é a mensagem de Javé para Zorobabel. Não será com poder, nem com a força. Será com meu espírito, diz Javé dos exércitos. Quem é você, grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornou apenas uma planície, de onde ele tira a primeira pedra aos gritos. Graças a ela, graças a ela. A palavra de Javé foi dirigida a mim para explicar. Então aqui Zacarias explicando. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desse templo, a construção do templo. Suas mãos irão terminá-lo. Então, destruição do templo. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem mandou a vocês. Pois quem desprezou o dia dos pequenos acontecimentos, que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. Então, o candelabro com 7 lâmpadas representa a presença e a manifestação de Deus no meio do seu povo. Aqui eu estou falando das visões, né? E esta, então, é a 5ª visão. As 2 oliveiras são Josué, consagrado para o culto, e Zorobabel, que se espera seja consagrado rei, por ser descendente de Davi. É, portanto, a promessa de que os 2 poderes, religioso e civil, irão consolidar a situação do povo. Os fatos, porém, logo irão desmentir essa proposição de equilíbrio. Zorobabel desaparece de cena e o povo será governado por uma casta sacerdotal. Então, aqui a visão do poder político que fundamenta o seu poder somente em suas forças, esquecendo que também tem que ter uma força de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ilumine. Então, todo líder religioso, ele tem uma expressão de fé e ele tem que encarar o seu serviço político, como o Papa Francisco nos lembra, o exercício supremo da caridade. Então ele não pode cair na vaidade, no erro de pensar que somente pelas suas forças irá conduzir o povo, com gritos, esbravejando, ameaçando guerras. O bom líder é aquele que confia na força de Deus, mesmo sem dizer palavras de Deus para o povo, mas ele confia em Deus e age com ética, né? Tem que ter nas relações humanas, tem que ter ética. Depois nós vamos ter uma 6ª visão. A 6ª visão, ela então vai falar sobre a justiça social. Isso aqui é muito importante. A paz só se garante com justiça social. Não é pegando em armas que será garantida a paz. Depois nós temos a 6ª visão, desculpe, ela está então no capítulo 5, né, no versículo, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Então, são linguagens um pouco difíceis, então a gente tem que ler mais de 1, 2 ou 3 vezes. Não vou tomar meu tempo aqui fazendo leitura, que o nosso espaço é pouco, mas vale a pena ler. Depois nós temos a 7ª visão. E a 7ª visão também está no capítulo 5, no versículo 5 a 11. E vem dizer, a maldade será eliminada. A maldade será eliminada por Deus, por aqueles que promovem a paz. Depois nós temos, então, a 8ª visão, né? A 8ª visão e última visão, que está no capítulo 6, versículo de 1 a 8, que fala da reunião de todo o povo. Então, a reunião de todo o povo de Deus. O segundo Zacarias, ele vem falar dos oráculos, né? Começa com o oráculo contra as nações, né? Então, está lá no capítulo 9, desculpe, isso mesmo, está no capítulo 9, de 1 a 8. Então, ele vem falar sobre, então, os oráculos. Na verdade, os oráculos estão no capítulo 9, de 9 ao 14. Mas no capítulo 9, de um ao outro, então, Zacarias, em oposição aos oráculos contra as nações, o profeta se dirigiu a Jerusalém com palavras que se tornaram importantes quando o Novo Testamento as aplicou à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na condição de rei manso e humilde. Ele diz assim, lá no versículo 9 do capítulo 9, Cidade de Sião, alegra-te,
Jerusalém dá gritos de alegria. Olha o teu rei que vem chegando, justo, vitorioso, humilde, montado em um jumento, cria de jumenta. Então aqui se aplica direitinho a figura de Jesus, àquele momento que ele entra em Jerusalém. O outro oráculo importante encontra-se no capítulo 12 e é contra as nações. Ele vai dizer o seguinte: vou fazer de Jerusalém uma taça embriagadora para todos os povos vizinhos. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra superior para todos os povos. Quando as nações do mundo se aliarem todas contra ela, quem tentar levantá-la, com ela se ferirá. Então tem aqui os oráculos e as visões que vão fazer uma síntese então de toda a profecia, de todo o caminho que Zacarias faz. Então Zacarias ele faz esse anúncio e essa denúncia e sempre por fim o profeta traz uma palavra de esperança, onde todo o povo de Deus vai se reunir. Espero que esta breve reflexão de hoje nos ajude a compreender um pouco mais a mensagem salvífica de Deus. Que, iluminados pela palavra de Deus, possamos ter uma ética justa, humana e fraterna, e que possamos, com discernimento, escolher as pessoas que tenham ética, que cuidem do social, que não acreditam nas armas, para cuidar do nosso povo. Que assim seja, que o Senhor nos ilumine, hoje e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte, nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.